Vamos lá, muito bem, terceira aula, avançando rapidamente aqui no nosso curso de Conhecimentos Gerais para o CNU. Essa é uma aula sobre a Constituição Federal de 88 e eu vou começar, como sempre, com uma pergunta, com uma provocação, com um desafio para você aqui, que é: o que é um remédio constitucional? Que raios é um remédio constitucional? Você vai aprender isso nesta aula, passaremos juntos por esse negócio aqui e você vai me dizer, tá bom? Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Mioto, vou te ajudar a gabaritar conhecimentos gerais no CNU, ver se você está vendo isso aqui no YouTube, ver aí todas as nossas outras aulas, outros materiais, se você está vendo na nossa plataforma, porque o pessoal no YouTube vê um pedaço só, né? Trechos selecionados. Se você está vendo na integralidade, é porque você comprou o nosso curso, te agradeço muito, é um prazer estar aqui te ensinando. Hoje a gente vai estudar esta coisinha maravilhosa aí, que é a Constituição Federal de 88, nos seus direitos fundamentais, sociais, políticos, consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. O sujeito que escreveu o edital lá do CNU não estava com preguiça, não quis economizar palavras, né? Tá aí um sujeito que gostava de uma vírgula. Ele podia ter botado só direitos na Constituição Federal, mas não, né? Vamos lá. Bom, isso aqui é muito interessante, na verdade é bom que o edital seja detalhado, viu? Porque isso ajuda muito a gente a saber o que o cara quer, o que ele espera que você saiba. E o CNU é muito diferente de todo o resto. Cuidado com esses professores que dão aula lá para tudo que é concurso e pegaram material antigo, porque eu acho que você tem que ter um material específico. A gente tá indo item por item do edital do CNU para você gabaritar esse troço. O que você precisa saber? A gente sempre faz um pedacinho teórico, né? Depois questão, porque quem passa em concurso é quem faz questão. Cara, assim, tem muito direito na Constituição. E ali, muito no começo da Constituição, no chamado título 2, tem uma série de direitos. E aí acho que é importante você saber quais são esses direitos do título 2 da Constituição, tá bom? Porque assim, isso aqui não tem... Quando ele põe no seu edital que cai a Constituição Fundamental de 88, direitos fundamentais, sociais e políticos, é isso aqui que ele quer saber, entendeu? Não tem muito como ele fugir disso aqui. E é importante que você saiba quais são esses direitos que estão logo de cara na Constituição. A gente vai falar, tem outros espalhados pela Constituição. Mas aqui é onde o Constituinte reuniu, assim, olha, isso aqui a gente está garantindo, isso aqui é o que condiciona todo o resto do texto constitucional. Todo o resto da Constituição parte desses direitos aqui, dessas ideias mais gerais de proteção e garantias individuais, coletivas, tá bom? Então vamos lá. A Constituição tem direitos e deveres individuais e coletivos, que é esse primeiro item aí, né? O que é? Isso aqui são os direitos de primeira geração, a gente já falou sobre isso, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, à propriedade, expressão, devido processo legal, habeas corpus e habeas data, a gente vai falar disso em breve. Direito à indenização por dano material e moral aí já não é tão direito clássico de primeira geração, mas... aqui, cara, direito à vida, direito a coisas assim, coisas que a gente saiu de uma ditadura militar e a gente estava sendo... A ideia da Constituição era proteger o cidadão contra aquele tipo de coisa que aconteceu durante a ditadura. Então aqui direito à liberdade o habeas corpus é uma ferramenta, e a gente vai falar, né, a pergunta inicial, o que era um remédio constitucional, e eu vou definir isso logo, mas o habeas corpus é um remédio constitucional, para quê? Para proteger contra a violação à liberdade, o direito de ir e vir, tá bom? A gente já falou nas outras aulas também de direitos sociais, eu não vou ficar aqui repetindo muito, mas aí já são direitos de segunda geração, são prestações estatais, né? Direito à educação, saúde, trabalho, tudo isso está na Constituição, e a Constituição é direito ao lazer, né? Direito ao lazer é ousado, né? E tem muito a ver com os direitos trabalhistas, né? Por exemplo, o dia de descanso semanal remunerado, isso é direito ao lazer, né? Para o cara não ficar trabalhando que nem um escravo lá, que nem um condenado. Direito de nacionalidade, super importante, a gente falou um pouco isso assim, quando a gente falou, lembra de cidadania? O que é a cidadania formal? Em boa medida são direitos de naturalidade, né? Quer dizer, de nacionalidade, que faz você ter direito, você é um brasileiro porque você tem esses direitos aqui. Os direitos políticos, a gente falou também, fundamentais, né? Direito ao voto, participação, de ser elegente, vai falar que tem alguns detalhes.
E a Constituição botou, como eram políticos que fizeram a Constituição, eles meteram os partidos políticos aqui, né? Criação, funcionamento de partido, como se as regras de funcionamento de partido fossem tão importantes quanto o direito à vida, quanto o direito à liberdade. Mas tá lá, tá bom? E aí tem a ver com a democracia, etc, né? De partido é importante. Esses são os direitos que estão na Constituição. Quer dizer que não tem mais nenhum outro? Não, claro que não. Tem muito direito espalhado pela Constituição. Dá para citar vários, assim. Direito ao meio ambiente equilibrado, acho que está lá no artigo 225. Proteção da criança e adolescente é o 227, tá juntinho ali. Tem direito da pessoa idosa, mais para frente, num artigo não muito depois desse, que eu não lembro qual que é. Tem coisas da pessoa com deficiência, enfim. Tá tudo, tem muita coisa espalhada pela Constituição, tá bom? Questões que a gente às vezes nem vê como direito, assim, propriamente, não vai dizer que são direitos humanos, mas sei lá, por exemplo, na parte tributária, você tem direitos do sujeito não ser surpreendido com novos impostos, tá? Não é uma aula sobre direito tributário, mas assim, a Constituição é rica em direitos. Riquíssima. Tenha isso na sua mente quando você vai fazer essa prova, você vai ver como é que isso pode cair em questões. Aí tem 3 conceitos importantes que você tem que saber. Só que você tem que saber que tem muito a ver com o que a gente está estudando. Aplicação imediata dos direitos fundamentais. Eu vou até beber um golinho do meu chá, porque isso aqui é fundamental e aí tem muito exemplo, é muito legal. Eu nem sei de quem é essa caneca, mas como é que ela veio parar aqui? Assim, aplicação imediata dos direitos fundamentais. Isso aqui é o seguinte... O direito está lá na Constituição, né? Então imagina lá, a dignidade da pessoa humana. Isso está muito logo na cara, lá está escrito, né? Isso é um direito inquestionável. Mas é o seguinte, isso aí, como é que funciona? Isso tem que ser regulamentado? Alguém tem que fazer uma lei dizendo o que significa o direito da pessoa humana? Como é que se aplica? Não, pode ser aplicado desde já. Isso é uma discussão muito contemporânea no direito constitucional. Tem um sujeito chamado Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF, você deve saber disso. O Barroso ele fez a carreira dele defendendo isso aqui, a aplicação imediata dos direitos fundamentais. Ele foi advogado há muitos anos, teve em vários casos, inclusive nesse caso que eu vou citar, ele era advogado. E ele tinha essa tese de que a Constituição não é só uma declaração de intenções. Tudo que foi posto na Constituição tem que ser efetivado, pode ser efetivado inclusive pelo judiciário a partir do mero princípio que está ali, entendeu? Se não tem a norma específica, se não tem uma lei regulando, que se dane. O princípio, os direitos fundamentais previstos na Constituição de maneira principiológica já valem por si só. E isso aí é o neoconstitucionalismo brasileiro, a coisa foi nesse caminho, o Barroso venceu, tá bom? Porque assim, vou te dar alguns exemplos. A união homoafetiva lá, que o STF, foi uma decisão importante do STF, né, que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Isso não era uma lei, isso aí para o STF na época, o Barroso acho que nem era. Não, sim, o Barroso era advogado, né? Ele não era ministro do STF nessa época, mas ele estava lá defendendo, não sei que eu esteja muito enganado, tenho quase certeza que ele era o advogado que estava defendendo essa causa perante o STF. Qual que é a ideia? Tinha direito fundamental, a dignidade da pessoa humana, a igualdade, isso são direitos que estão na Constituição. Então, a partir desses direitos, aplicou-se imediatamente os direitos fundamentais. Esse primeiro item no slide aí, entendeu? Tem muitos outros exemplos, assim, reuni alguns aqui para citar para ti, mas... Caso das algemas, né, que também tem a ver com o princípio da dignidade humana, o STF decidiu também que só pode utilizar algema no sujeito que está preso lá em casos estritamente necessários, se tem algum risco real, tal, não pode sair algemando as pessoas. Está escrito isso em alguma lei? Não está. Mil exemplos. Eu vou falar mais alguns assim, só para você perceber também, porque às vezes essas coisas podem ser cobradas, podem ser perguntadas. Direito à educação infantil, né? Aplicação imediata, está escrito lá, direito à educação, direito social, está na Constituição. Estados e municípios têm que matricular, a gente até falou isso na outra aula aqui, né? Tem que matricular a criança imediatamente, não precisa, porque não, ali é só uma declaração de intenções, não, tem que matricular, é obrigatório, porque os direitos fundamentais na Constituição têm aplicação imediata, tatua isso. Guarda isso no seu coração, assim, põe isso aí, cara, se você, né, for chegar hoje lá no bar, vira lá pro teu amigo lá do bar, pro garçom e fala, você sabia que a Constituição, os direitos fundamentais da Constituição têm aplicação imediata? Pois é, ele vai se surpreender com essa informação. O caso da Air France é interessante também, né, que é um caso foi um caso que chegou no STF também, e tem a ver com a aplicação imediata dos direitos constitucionais. Era o seguinte, essa história é muito boa, na verdade.
Você me permita só botar uma gravação de backup aqui, caso a nossa, por algum motivo, não dê certo, tá bom? A história é a seguinte, cara. A Air France tinha funcionários brasileiros e funcionários estrangeiros, né? Funcionários franceses. Aí eles tinham dois estatutos, bicho. Tinha um para os brasileiros, um tipo de regramento de trabalho para os brasileiros e um para os franceses. O STF decidiu com base no direito à igualdade, que não pode, tá bom? Você tem que decidir se você quer tratar o funcionário de um jeito ou de outro, mas uma vez que trata o cara de um jeito, assim, os franceses tinham direito a mais férias, a mais hora extra, mais dinheiro, e aí com a igualdade é o chamado caso do Air France, tá bom? Outro conceito importante é esse das cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São aquelas que não podem ser abolidas nem mesmo por emenda constitucional. O que isso significa? Imagina lá que a gente falou disso já, né? Alguém quer abolir uma proposta de emenda que é abolir a forma federativa do Estado, vai acabar com a federação, agora vai ser um Estado unitário, vai acabar com o voto direto, né? Com a separação dos poderes. Não pode. A gente já falou sobre isso na outra aula, eu não vou ficar insistindo muito aqui. Mas é importante que você saiba que os direitos fundamentais, vários deles pelo menos, são cláusulas pétreas, tá bom? Os direitos e garantias individuais, com certeza. Aí tem discussão, por exemplo, a Constituição fala do direito à previdência. Teve muita reforma para pior na Previdência já, né? Como é que isso funciona? E é uma discussão mais abrangente. Mas em tese, os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, não podem ser alterados. E a pergunta inicial nossa, né? Remédios constitucionais. O que são os remédios constitucionais? A definição é a seguinte: são instrumentos judiciais, mais que judiciais, instrumentos jurídicos que protegem os direitos fundamentais que a gente citou, caso eles estejam lá. Tem uma ameaça contra esses direitos fundamentais, você pode usar esses instrumentos. Quais que são? Pô, tem uma cacetada na Constituição, né? O habeas corpus eu já citei, que é contra a liberdade de locomoção, né? Quer dizer, o habeas corpus é a favor da liberdade de locomoção. Se você tem a sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada, você foi preso, por exemplo, você pode pedir um habeas corpus. Teve uma longa discussão, uma época, se o STF poderia julgar recurso de habeas corpus, né? Ou seja, o cara teve o habeas corpus negado, pode ir para o STF. Alguns ministros eram favoráveis, não, negou, mas ficou decidido que o STF pode decidir, porque o habeas corpus é muito importante, o chamado recurso heróico, tá bom? Mandato de segurança, de que você tem um direito líquido e certo que está sendo violado, você foi aprovado no concurso público, não deixaram você tomar posse, chamaram o cara que está depois de você, mandato de segurança neles, né? Habeas data, que tem a ver com correção de dados ou acesso a dados em bancos de dados públicos, né? Então, sei lá, o INSS não quer dizer para você o que eles têm registrado sobre você lá. Manda habeas corpus, habeas data neles, né? Então, assim, tem vários exemplos, é uma lista muito longa, isso não é uma aula de direito constitucional, mas é bom que você saiba que exista. Além disso, esse item de participação, né? Tem muita coisa sobre participação cidadã, né? Participação popular na Constituição Federal. Acho que tem 3 coisas que você tem que saber que são mais importantes. Uma é sobre as inovações que a Constituição trouxe com relação a direito a voto para os analfabetos. Isso já, na verdade, era uma emenda que já estava ali desde 85, teve uma emenda constitucional, mas ficou assim, consagrado pela Constituição. Teve uma longa discussão nos anos 70, 80, o voto dos analfabetos, tinha muito analfabeto no Brasil, ainda tem bastante, mas na época era uma quantidade estrondosa, assim. Então passaram a poder votar, não podem ser votados, não podem se candidatar, mas pode votar, tá bom? Essa coisa da expansão do direito a voto para os jovens de 16 e 17 anos, são eleitores facultativos, não é obrigatório, mas é uma ampliação da participação. E esse conceito de democracia participativa, que é mais do que votar, né? O cidadão não vota só, ele participa ativamente das decisões públicas. Tem vários exemplos disso, os 2 mais famosos é o tal do orçamento participativo, esse é um negócio que surgiu em Porto Alegre, eu também não vou entrar em detalhes, nem Porto Alegre faz isso mais, mas as pessoas eram chamadas, assim, tinha reunião nos bairros, nas regiões da cidade, para discutir o orçamento, quais obras ia fazer, uma coisa bem de baixo para cima, assim, e tem esses conselhos de políticas públicas, que é o 3º item aí, que são importantes, tá bom? Aí tem o Conselho de Saúde, por exemplo, né? Junta lá os trabalhadores da saúde, os usuários do SUS, o governo, tem também os prestadores de serviço, eles fazem um conselho. Em tese, esse conselho discute o acompanhamento do SUS,
ver se está funcionando ou não, ter um plano, né, de saúde, passa pelo conselho, a proposta orçamentária da saúde lá da região, isso tem em todos os entes, também passa por esse conselho. Na prática não funciona assim maravilhosamente, mas eles se reúnem, palpitam, depende da boa vontade do secretário de saúde de ouvir ou não. Mas tem e é participação, tá bom? Essa foi a parte teórica, a parte assim que você tinha que saber mais importante. Vamos lá para as questões, tá bom? Questão número 1. Aponte a alternativa correta sobre o contexto histórico da Constituição de 88. Isso aqui é importante também, cara. Assim, você tem que ter uma noção de o que estava acontecendo quando aconteceu a Constituição de 88, tá bom? Vamos lá. O movimento, letra A, né? Aqui está procurando a alternativa correta. O movimento por participação popular, nomeado diretas já nos anos 80, fracassou em conseguir eleições presidenciais diretas, mas elevou a pressão por uma Assembleia Nacional Constituinte. B. A Constituição de 88 se caracterizou por baixa participação popular na sua elaboração, consequência da perseverança da presença da cultura de centralização da ditadura militar. C. A Constituinte produziu um texto sucinto, direto, com foco em direitos humanos. D. A Constituição trouxe um papel menos interventor do Estado, em oposição aos modelos constitucionais anteriores, mais desenvolvimentistas. E a Carta de 88 se fez acompanhar de vasta regulamentação infraconstitucional específica, deixando pouco espaço para discussão sobre a abstração dos seus dispositivos. Tá, vamos lá, né? O que é mais fácil aqui? O que está errado mais, sim, gritantemente? A letra C, né, cara? A letra C, assim, não é sucinta. A Constituição, pelo contrário, a Constituição é imensa, né? Assim, é um texto extenso, muito detalhado, tem 250 artigos, acho, porque tem as transições lá, as disposições transitórias. É uma das constituições mais longas do mundo, isso porque as pessoas perceberam em 88, todos os lobbies que estavam lá, perceberam que era mais fácil meter um artigo na Constituição do que aprovar uma lei depois, porque da maneira como eles construíram, com comissões, se você tinha maioria nas comissões, sua vida ia meio que seguindo, entendeu? E depois, muitas vezes, o seu artigo lá, que era do seu interesse, ia ser votado em bloco, entendeu? Não iam discutir aquele artigo específico como seria se você fizesse uma lei. Então, por exemplo, tem um artigo na Constituição, até meio folclórico, que diz que o Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, que é um colégio de ensino médio que tem lá no Rio de Janeiro, vai ser mantido federal, porque eles tinham medo, vai continuar sendo um colégio federal e vai continuar sendo um colégio federal, porque eles tinham medo que acabasse sendo estadualizado, municipalizado, privatizado, sei lá. Então, mas, pô, não é um negócio que está na Constituição, né? Se você pegar a Constituição americana, não tem esse negócio. Então, a letra C está errada. Vamos fazer a D também, que a D, não, a D ela também importante você entender. Não é menos interventor, é mais, tá bom? Porque aquela quantidade de direito social não vem de graça. Se você traz aquele monte de direito social, sei lá, de saúde, de educação, de seguridade social, você está fortalecendo o papel do Estado como garantidor dessas coisas, né? Pô, se a gente vai ter direito à saúde, o Estado vai ter que criar o SUS. Se a gente vai ter direito à educação, vai ter que criar escolas, tem direito à seguridade social, INSS. E tinha também um grande intervencionismo no modelo econômico, né? E nos anos 90 isso tudo foi meio revertido, por exemplo, tinha um monopólio das telecomunicações, lembra quando o Fernando, lembrar, não sei, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso privatizou as telecomunicações, pegou lá a Telebrás e tinha também as estaduais, né? A Telesp, essas coisas foi tudo privatizado, e veio a Telefônica. A privatização das telecomunicações no Brasil foi bem cagada, assim. Teve todo tipo de bandido. Um jornalista muito famoso chamado Hélio Gaspari chamou de privataria, né? Que privatizaram mal. Privatizaram muitas outras coisas também. Privatizaram a Vale, né? Uma série de... Tinha também o negócio da monopólio da Petrobras, permitiram a participação da iniciativa privada no setor de petróleo. Então teve uma série de modificações que vieram nos anos 90. Mas a Constituição de 88 era bem dirigista em termos assim de econômicos, né? De ordem econômica. A E também tá errada, né? Então a gente falou que a C tá errada, a D tá errada, a E também. Porque, assim, muita coisa nunca foi regulamentada, demorou muito para regulamentar. E aí fica essa discussão, tem, né,
ação de inconstitucionalidade por omissão, mandato de injunção, todas essas coisas que são para situações em que simplesmente não tem a norma regulamentando. Como tinha que fazer consenso na Constituição em 88, muitas vezes o Constituinte botou assim, para não ter que discutir esse negócio aqui, tocar a vida, a gente conseguir aprovar essa jagunça. Jagunça? Existe essa palavra? Essa jagaça? Essa bagunça? Não sei, acho que eu inventei uma palavra, mas pra gente conseguir aprovar essa bagaça, acho que era isso que eu queria falar. Põe assim, ó. Tal assunto vai ser regulamentado por lei, conforme previsto em lei, conforme regulamentado em lei. A gente não precisa discutir na Constituição, deixa pra lei. Entendeu? Mas daí não fizeram a lei, por exemplo. Grande exemplo mais divertido que não foi regulamentado até hoje é o direito da greve do servidor público, né? Tinha grande conflito sobre isso, eles conseguiram prever lá que ia botar que o servidor público tinha direito à greve, mas assim, conforme a lei, né? E nunca fizeram a lei. Aí chegou no STF, o STF acabou dizendo que, por enquanto usa lá as regras da greve no setor privado, mas o Congresso tem que fazer, o Congresso não fez. Tem muita coisa que nunca foi regulamentada, inclusive coisas do judiciário nunca foram regulamentadas, tá bom? Acho que a gente teve uma breve travadinha aí no vídeo, mas acho que estou de volta, né? Aí, muito bem, então temos a letra A ou a letra B. Olha, a letra B tá errada também, tá? A gente já falou sobre isso. Em tese, teve alta participação assim, popular na elaboração da Constituição. A Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã, porque supostamente teve grande processo, teve grande participação no processo. Assim, muito lobby, né? Muito grupo organizado, sei lá, o pessoal que trabalhava no Ministério Público queria que o Ministério Público tivesse poder, o pessoal que trabalhava em tal órgão, então teve muito isso, né? Mas teve participação popular, em tese teve muita gente propondo emenda popular, algumas foram até aceitas. Um exemplo, assim, bem razoável de participação popular tem um artigo lá na Constituição que estabelece o direito dos povos indígenas às suas terras, né? Isso teve forte mobilização indígena, né? Tem até foto, os grupos indígenas indo lá em Brasília, no Congresso, defendendo seus interesses, etc, né? Então, a que está errada é a letra A, né? Por que a letra A está errada? Teve diretas já, manifestações grandes. Desculpa, tá errada não, né? Tá certa. É a alternativa correta. Teve diretas já, mas ela de fato fracassou em conseguir eleições presidenciais diretas. Era a chamada emenda Dante de Oliveira, foi rejeitada pelo Congresso, era a emenda da eleição direta, mas apesar do fracasso, a mobilização ali acabou levando a Constituinte. Em 89, o diretas já é ali de 83, 84, né? O pessoal teve que esperar até 89 para poder votar. O Tancredo foi eleito de maneira indireta, era um cara que talvez tivesse sido eleito de maneira direta, era um sujeito democrata, né, que se opunha à ditadura militar. O Tancredo Neves morreu, né, pouquíssimo antes da posse, e aí o seu vice, que era o Sarney, assumiu e depois aí sim teve eleição direta para presidente. Tá bom? Então, letra A, vamos lá. Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E aí isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas poxa, isso aqui te dá uma live, é como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu?
40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também tá lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito, muito, muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida. É um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo. Concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço!